Olá! Oi, pessoal. Hoje tem participação especial da Nina, cachorrinha da minha mãe, que saiu e me deixou de babar. Enquanto o pessoal vai chegando aí... Opa! Esqueci de colocar o fone. Desculpa. Opa! Agora foi. Olá, olá! Vamos ver. Gente, ficamos aí 15 dias sem conversar. E acabei mudando aqui a posição do computador. Tá meio confuso ainda, mas eu prometo que já vou ajeitar. Não vai ficar caindo. Ai, Deus. Tá fazendo falta. Eu vou tirar o fone. Se ficar ruim, eu tento encaixar de novo. Que eu fiz todo o encaixe. Pronto. Aí. Olá. Boa tarde. Quem que tá aí? Rafaela, Tatiana, Patrícia. Será que já chegou aqui a Lorena? Opa! Ó. Gente, vocês estão escutando direitinho? Se eu ficar sem fone? Dá pra escutar? Olá, Olá! Lorena. Saudade! E aí, Marília, tudo bom? Tudo bem? Você tá me escutando direitinho? Tô escutando bem. É que eu fiquei um pouco aqui com dificuldade de colocar o fone dessa vez. Mas Acontece. Eu vi tua qualquer cachorrinha aí, coisa. ela vai participar também? Como é o nome dela? É Nina, ela vai participar. Oi, Nina, Nina! Nina de Nina Simone. Claro, maravilhosa, tá certo. Se ela ficar muito chatinha, ela vai pro chão. Por enquanto, ela fica aqui. Gente, vamos dar mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Tranquilo, vamos. Convidem a galera. Sabe o Se que eu vocês adorei do nosso puderem. cenário? Que tem Ah, foto nossa criança, olha, tem foto tua aqui atrás. Tu tinha quantos anos aí? acho que tinha um aninho. Ou nem Eu, isso. eu tinha uns 2 e eu chorei muito pra fazer essa foto, minha mãe conta. Pois é, eu também. Olha a Você minha sabe. cara de séria. Nunca, né? As crianças nunca vão ser felizes nessa fase. Não adianta. Não sei porque que os pais insistem. Né? Fazer esse book com 2, 3 anos. É, não tem jeito. Vamos esperar mais um tiquinho. Enquanto o pessoal vai chegando, Fica à vontade. a gente ficou aí uma semana, né, sem fazer. A gente tá passando a ser quinzenal, porque vai começar o bicho a pegar aí na produção do Cabira Festival. O Então, festival tá vindo aí. então diminuímos aí um pouquinho a frequência, mas pode ser por isso também que as pessoas esqueceram que a gente não tá aqui agora toda Mas semana, agora né? vai ser quinzenal, né? Isso, aí já vai, todo mundo já vai preparando aí mentalmente que agora é cada 15 dias. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ler aqui sobre a nossa convidada, Lorena, que eu conheci o ano passado e parece que eu já conheço há séculos. A gente E era amiga virtual já há algum tempo, mas ano passado rolou é, mas é no diferente, Festival de né? Quando você Brasília. fala com a pessoa, nunca Sim, claro. de repente a gente teve aquela convivência aí, né, tão forte lá em Brasília e tal. Rolou amizade, rolou manifesta. Foi maravilhoso mesmo. Ó, para quem tá por aí com a gente, eu vou fazer uma coisinha aqui que eu costumo fazer também, que é mandar uns lembretinhos. Não sei se tem como todo mundo você fazer por aí também, que é convidando as pessoas que Sim, sim. eventualmente. Aí vou aproveitar esse tempinho para mandar aí alguns convites para nossa rede. Vão entrando e vão convidando que o papo vai ser bom. Pronto, já mandei um bocadinho aqui de convite. Quase que eu mandei para você mesma, Lorena. Me autoconvidando. É, Adoro. pronto. Já foi uma galera. Também a gente começa com quem tá aí, enfim, Sim, acontece sim, vamos lá. de ter Tô muitas por pessoas. você, Mari. Então vamos lá. Gente, eu vou ler aqui
essa minha colinha sobre a Lorena, tá? A Lorena, a gente se conheceu já há algum tempo, ela como colaboradora do Cabiria, mas só nos esbarramos aí pessoalmente no Festival de Brasília, no ano passado, e eu nem sabia que ela tinha feito tanta coisa. Quando eu recebi a mini bio dela, eu falei, gente, eu não sabia disso tudo não. A Lorena, ela é crítica de cinema, roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo. Com mais de 18 anos de atuação na área audiovisual, Lorena é integrante do Elvira, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema. Cursou produção audiovisual na PUC do Rio Grande do Sul e ministra oficinas e cursos sobre crítica, história, estética do cinema e vídeo, além de participar como júri e palestrante na Mostra Nacional Sesc de Cinema, Festival Adlux de Cinema Francês, Mostra de Cinema e Direitos Humanos, Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, Amazônia Doc e Gramado também, você participou? Sim, Gramado, a curadoria agora. Na curadoria, tá. Então, gente, para quem tá chegando aí, a gente geralmente faz essa pequena apresentação. Aqui é uma coisa mais livre. O tema de hoje, que eu esqueci de colocar aqui, é sobre mulheres na crítica e não só, da importância da gente ter mulheres produzindo crítica para garantir que o trabalho das mulheres cineastas e produtoras de audiovisual não seja invisibilizado, que é algo que foi a regra durante a maior parte do tempo da história, da existência e do cinema, do audiovisual. Então, eu vou te deixar ali livre, Lorena, para você contar um pouquinho para a gente, começar a falar sobre esse assunto, e eu vou te interrompendo de vez em quando com algumas questões, algumas perguntinhas, tá bom? Claro. Gente, eu queria muito agradecer a Marília esse convite. Eu sou fã dela e fã do Cabiria, sei lá desde quando. Assim, eu acho incrível, né? A gente ter um festival de roteiro voltado para mulheres que começou como um prêmio e ter essa pessoa que, além de tudo, é tipo uma baita realizadora. Para quem não viu, por exemplo, os filmes da Marília, eu sugiro que corram para assistir, tipo Ângela. E, bom, é muito estranho, né, ouvir alguém falando da gente, parece que tem a experiência de sair do corpo, assim, tipo, eu sou uma pessoa que, eu não tô muito acostumada com isso, assim, com ouvir alguém falando de mim, porque o meu trabalho, na verdade, desde que eu comecei no audiovisual, sempre foi muito na militância, né? Então eu sempre me enxerguei muito como essa pessoa que está nos processos coletivos, né, que está... Assim, a princípio eu fiz parte da BD quando eu era muito nova, tinha 18 anos, 18, 19 anos, acho que já entregando a idade, né? E aí, nessa construção, enfim, trabalhei em vários filmes aí, como assistente de direção, como produtora de set, pesquisadora, até que hoje, né, eu já me considero que eu me encontrei mesmo nessa história da crítica e do roteiro, né? São as atividades que hoje me sustentam, graças a Deus, demorou um pouquinho, mas rolou, né? E dentro da construção também nos coletivos, né? Então eu faço parte hoje do coletivo Elviras, que é o coletivo de críticas de cinema, que nasceu ali em 2016, né? Eu entrei no coletivo um tempo depois que ele tinha sido fundado, ele foi fundado no Festival de Tiradentes. E faço parte do Manifesta, do qual a Marília também faz parte, que nasceu também no Festival de Brasília do ano passado, e que congrega, na verdade, mulheres do audiovisual brasileiro que estão em todas as frentes. Então, a gente tem atrizes, a gente tem realizadoras, a gente tem críticas, jornalistas, roteiristas, continuistas, enfim. E qualquer pessoa pode fazer parte, porque o coletivo ele tem essa história de realmente agregar e de pensar através de uma manifesta que a gente escreveu naquela época, né, Marília? Como que o audiovisual pode ser mais igual, mais equível, na verdade, né? Porque equidade é um conceito diferente de igualdade. Eu acho que é algo que, inclusive, a gente pode falar mais ao longo dessa live hoje. E aí, de tornar o ambiente do audiovisual mais propício para que as mulheres realmente floresçam, né? Desenvolvam a sua arte, desenvolvam a sua função sem assédio, sem ter ninguém, sabe, no ouvido, duvidando da tua capacidade. Enfim, então a gente meio que cria o manifesto como se fosse essa rede de solidariedade. E aí, o que é mais incrível é que mesmo tendo nenhum ano de existência, a gente vem tendo uma atuação aí pontual em algumas crises, né, em algumas situações, enfim, que a Marília até pode falar também mais um pouquinho depois. E como eu sou de Belém do Pará,
né, enfim, atuo no Brasil inteiro, mas mais especificamente eu gosto de me voltar muito para a região amazônica, para o desenvolvimento do setor e da cadeia produtiva do audiovisual aqui, porque eu acho importante, né, a gente contar as nossas histórias da Amazônia. Acho fundamental as pessoas virem e filmarem a Amazônia, mas também acho importante, até uma maneira de afirmar a nossa identidade, que as realizadoras daqui especialmente tenham essa possibilidade de contar suas histórias. Não à toa eu estou coordenando um festival agora, que é o Amazonas do Cinema, que é um festival 3 em 1, ele está dentro da Amazônia Doc, que vem a ser o Festival Pan-Amazônico de Documentários. E o Amazonas do Cinema justamente surge, ele vai ser em setembro, de 14 a 20 de setembro desse ano, modalidade online, como quase todos os outros festivais, né, que vão ocorrer aí durante a pandemia, durante a gente não ter a vacina, enfim. E aí o Amazonas do Cinema ele vem com essa característica de mostrar essa Amazônia pelo olhar das mulheres daqui ou pelo olhar das mulheres de outras regiões, mas que tenha esse recorte, né, territorial, que a gente possa debater. A gente vai ter mesa de crítica de cinema, a gente vai ter mesa com atrizes, né? Mesa não, é binário, mesa é ótima. E a mostra de filmes, né? Que a gente deve estar soltando essa semana aí os filmes selecionados. Então, enfim, eu acho que para começar um pouco isso, eu acredito que a gente não pode fazer arte, Marília, sem ter uma atuação política. Então, a minha atuação no audiovisual, ela é, sobretudo, política, artística, e é dessa maneira que eu venho desenvolvendo a minha trajetória. E só complementando o que você falou sobre a Manifesta, até alguém perguntou, eu coloquei aí o arroba da Manifesta, que é Manifesta Cinema. A gente fala muito da importância da representatividade, como o simples, né, que não é simples, infelizmente, o fato de você ter mais mulheres nas equipes, né, e no fazer, e em todos os lugares dessa cadeia do audiovisual, como isso já praticamente quase que garante você ter uma melhor representação, né, da gente aí nessas telas todas. Deixa eu só ver aqui. Gente, eu coloquei aqui quem perguntou, deixa eu ver se tem algum. Para quem está entrando agora, alguém perguntou, Mato Grosso está nesta lista? Está na lista? Da Panamazônia? É isso? Não, Panamazônia não. Não. A Panamazônia é o que a gente chama de Amazônia Legal, né? Que são todos os estados da região norte, mais os países que fazem fronteira com o Brasil na região Amazônia. Então, enfim, Peru, Bolívia, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Lorena. Eu andei escutando aí você em outros podcasts e, bom, primeiro que eu acho interessante, muitas pessoas não conhecem essa história, né? Que é sobre o invisibilizamento, a invisibilidade. Invisibilizamento? Qual é a palavra para isso? Acho que invisibilidade, mas tá tudo certo. Nossa língua ela é muito móvel. Da maneira como as mulheres vêm sendo invisibilizadas, né, nessa história do cinema. Então, a gente tem uma quantidade de livros teóricos sobre cinema que não mencionam sequer a existência de muitas dessas mulheres, quando não ainda atribuem obras de mulheres a homens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a importância, né, de ter mulheres produzindo crítica, produzindo teoria, e tem alguns exemplos aí icônicos, né, da Guy Blanchet, talvez, você lembraria agora? Sim, eu ia começar falando dela, justamente porque o documentário dela, o Be Natural, foi exibido, né? Acho que coisa de um mês e pouquinho atrás, ele estava em exibição na Look, na plataforma. Ele ficou uns dias lá em exibição. E aí eu pude, inclusive, assistir e saber coisas que eu não sabia da Alice Guy. Porque, né, hoje, digamos, nos últimos 10 anos, todo mundo fala de Alice Guy, né? Todo mundo fala dela e traz ela de volta para essa discussão. Mas tem ela e tem várias outras pioneiras aí que foram invisibilizadas, né? E isso é algo que eu tenho, inclusive, trazido como uma bandeira, de certa forma, dentro dos meus estudos de cinema, né? Eu também dou cursos, oficinas e tal, que é o que eu chamo de o cinema em verbo feminino. E esse olhar não canônico sobre o cinema, esse olhar, sabe, que foge do cânone, do convencional, da historiografia do cinema e das enciclopédias que foram escritas por homens, sobre homens, né? A primeira enciclopédia de cinema, que é de 53, do Jorge Sadu, ela é uma enciclopédia que, inclusive, comete graves
erros, eu diria até crimes contra a Alice Guy, né? Isso está nesse filme, inclusive, se vocês forem baixar, vocês vão assistir, que ela conta que o Jorge Sadu acredita filmes a ela que ela nunca fez. Filmes horríveis, e todos os mais de 200 filmes que ela fez, por exemplo, ele não acredita. Ele acredita ao marido dela, ele acredita ao secretário do estúdio, ele acredita a qualquer pessoa, menos a Alice Guy. Então, assim, é uma questão de reparação histórica, Marília, mas não só. É uma questão realmente da gente entender por que as mulheres eram a maioria, né, digamos assim, nos pré-cinemas e nos primórdios do cinema. A gente tem ali, nas 3 primeiras décadas do século XX, uma esmagadora maioria de mulheres produzindo cinema nos Estados Unidos, produzindo cinema na Europa, né? A gente tem a Svetlana Svilova, por exemplo, que era a Elisaveta Svilova, desculpa. A Flávia, se ela estiver aqui, ela vai me bater. A Flávia Guerra. Mas, assim, a Svilova, ela era casada com o Vertov, com o Dziga Vertov, que era um documentarista, né, super importante, para mim um dos grandes cineastas da história também, e que teve uma grande colaboração dela, porque ela era montadora dos filmes dele. E ela também trabalhou, olha só, com um dos pais da montagem, que era o Eisenstein. Então, até que ponto a genialidade do Eisenstein também é só do Eisenstein? Não é fruto dessa colaboração com outras pessoas. A gente sabe que o cinema é uma arte coletiva. Então, a gente, em vez de, né, colocar certos cineastas como predestinados, como se costuma fazer, é importante também observar essas dinâmicas do cinema e valorizar as mulheres, valorizar realizadoras como a Chantal Akerman, né, com toda a sua artesania, como a Agnes Varda, que passou a ser exaltada também nos últimos anos, graças a Hollywood, né, ela ganhou um Oscar honorário, Greta Gerwig começou a citá-la em várias entrevistas, Ava DuVernay também, e aí por conta desse boom do feminismo, né, desse modismo, acabou nos favorecendo, porque com isso vieram vários movimentos, como o Time's Up, o Me Too, e as pessoas, olha só, não, tem uma cineasta francesa, Varda, não é que ela é tão importante quanto o Godard, ou tão importante quanto o Hitchcock, ou tão genial quanto Kubrick, né? Qual é a diferença? Só porque ela nasceu no gênero errado. Né? E a própria Varda falava muito isso. Ela dizia que desde o começo ela fazia questão de dominar todos os aspectos do cinema, conhecer todas as funções, saber executar, porque ela não queria que nenhum homem viesse a dizer para ela como é que ela tinha que fazer o trabalho dela. Então, acho que assim, o nosso trabalho, e as Elviras, muitas vezes, elas são enxergadas, que é esse coletivo que eu faço parte, que reúne mulheres críticas de cinema do Brasil inteiro, né? Que eu tenho muito orgulho, porque ele meio que ele vai rompendo alguma dessas barreiras na crítica de cinema brasileira, que é muito misógina, né? Que é muito, de certa forma, ainda fechada para as mulheres. A gente tem hoje, de certa forma, um equilíbrio até nas associações de críticos, né? A Brasil tem muitas mulheres, as associações regionais, mas ainda é pouco, a gente ainda sabe que é incipiente. E aí o Elviras, ele vem meio que cutucar, né? Assim, dizer, olha, a gente precisa não só falar de mulheres, mas a gente precisa colocar isso na historiografia do cinema como se fosse algo que sempre ocorreu. Então vamos falar dos movimentos de cinema, vamos falar dos movimentos de cinema incluindo as mulheres, vamos fazer só cursos sobre mulheres no cinema, entendeu? Então vamos fazer esse trabalho de formiguinha, trabalho, por exemplo, da Luísa Pécora, que tem o Mulheres do Cinema, que é um site fundamental, né? Então, assim, é um processo, e a gente, por conta disso, né, acaba sendo xingada, acaba sendo, não, elas querem problematizar tudo, mas não é uma questão de problematização, é uma questão realmente de ser justa e verdadeira, sabe? Com essas mulheres que foram, como tu falou, de certa forma invisibilizadas, e que, de certa forma, hoje elas são erguidas pelas mulheres que estão aí realizando, né? Pelas mulheres que têm alguma visibilidade, somente em Hollywood. É a responsabilidade, né, de quem consegue chegar em algum lugar com voz, né, de resgatar essas mulheres que vieram antes. Porque a gente vive isso em todos os lugares, né? Muitas mulheres ainda continuam acreditando que o hoje é assim, sempre foi assim, que não vieram aí centenas de mulheres antes da gente, né, abrindo esse caminho, e que só porque elas não entraram nessa bibliografia oficial, é como se elas não existem, né? Sim. Elas não existem. Exatamente. Não, e a gente tem que cometer, assim, de certa forma, combater essa desinformação e essa visão canônica entre nós mesmas, né? Assim, eu te confesso, por exemplo, eu me considero feminista, digamos, de uns 5 anos para cá. Eu acho que é uma construção muito recente na minha vida. Então, assim, isso é uma construção que, inclusive, invalida outras construções para nós que somos do cinema. Por exemplo, a cinefilia.
eu não falo mais hoje que eu sou cinéfila e eu considero a cinefilia realmente um sintagma problemático, porque ela vem carregada de questões, de fisiologismos que tem a ver com gênero. É um termo cunhado por um teórico francês. Ele fala muito desse lugar, desse olhar do homem. Então, quando a gente vai estudar até a filmologia feminista, quando a gente vai estudar Laura Mulvey, enfim, a Teresa de Laurenti, todas essas psicanalistas ou sociólogas que começaram a estudar essa questão de como a mulher era representada nas telas, lá na década de 70, na segunda onda feminista, a gente percebe o quanto a cinefilia é um conceito que realmente precisa ser trabalhado também, retrabalhado. Porque ela fala muito desse olhar desse homem cinéfilo, de como que esse homem tem as musas, né? Ou como que esse homem idolatra o fazer do cinema de autores, que não engloba autoras. Então, eu acho que é uma terminologia que também precisa ser desconstruída e pensada de uma outra maneira, sob um olhar, sabe, menos sexista, como toda a indústria. Então, assim, falando só dentro desse aspecto da crítica e da teoria, mas assim, são, por exemplo, termos que eu não uso e que até quando colegas, né, ou enfim, amigas falam, eu digo, olha, eu acho que é legal você repensar certas coisas e tal. Mas claro, né, você tem que dialogar de uma maneira saudável. Se a pessoa está feliz se intitulando cinéfila, ok, mas pelo menos ela entenda, né, o que esse termo traz também de vícios. Porque a gente precisa realmente pensar num cinema cada vez mais plural, eu acho fundamental. Então, assim, quando eu faço uma curadoria, como você falou, né? Recentemente eu estava na curadoria do Festival de Gramado, que foi para mim, de novo, uma experiência incrível, porque eu estava numa curadoria onde a maioria eram mulheres, o que é muito raro, né? Então eram 3 mulheres, eu, Juliana Antunes e Rosa Miranda, e um homem incrível, o Frederico Pinto, e a gente teve um diálogo muito bacana em relação também aos filmes, né? A estética dos filmes, como os filmes tinham que ser bons, mas tinham que ser dialógicos também no sentido de o que eles traziam de pluralidade, diversidade, quantos eram dirigidos por mulheres, quantos tinham protagonismo negro, quantos traziam a questão trans, né? Então, assim, cinema indígena, dirigido por indígenas ou não indígenas, mas enfim, todas as perspectivas, isso tem que ser uma preocupação, né? De uma curadoria, de um festival, ainda mais um festival como Gramado. Então, a gente não tem como pensar cinema sem pensar nesses recortes também. São fundamentais. Né? A gente ter a série da Marielle, por exemplo, que foi aquela confusão, né? Quando a Antônia Pellegrino anunciou, dizendo que ela ia ser, né, uma das pessoas que está encabeçando o projeto, junto com José Padilha, que é um diretor que a gente sabe que tem um alinhamento, né, quase que fascista, é um diretor que tem um alinhamento complicado. E aí não ter nenhum nome de realizador negro, né, de um técnico negro ali na ficha técnica, realmente causou um constrangimento, não foi nem um estranhamento. E o pior ainda, né, a emenda dela ao soneto, dizer que aqui, não tinha ninguém negro porque não tinha nenhuma Ava DuVernay ou um Spike Lee aqui. Então, assim, essas coisas, as pessoas têm que parar de passar essas vergonhas, né? E aí eu acho que o papel nosso também, enquanto crítica, enquanto imprensa, enquanto divulgadores do cinema, é um pouco fazer esse jogo, né, esse meio de campo. Trazer esses questionamentos, né? Sim. Até voltando só um tiquinho, quando você fala de cinefilia, a primeira vez que eu vi alguém problematizando esse termo foi uma live ou um podcast com você. Você falando com esses 2 ou 3 caras. E eu falei, cara... Eu sei como é esse podcast. Todos eles eram fãs do Tarantino. Eu disse, gente, desse jeito vai ficar complicado. E é interessante o que eu tô fazendo aqui. Tudo fez sentido, assim, porque os cinéfilos, esse ambiente de cinefilia, que quando, né, eu estou nele, é sempre um lugar muito macho opressor, branco. Né? Opressor. É opressor, é verdade. É sim. E tem uma coisa de uma superioridade intelectual, de que se você não gosta e você não segue fulano, sempre fulano, né? Você tá quase que excluída do clubinho. Assim. Não, se você não preenche o checklist,
Você não é cinéfilo, logo você está desautorizado a ser uma pessoa que gosta de cinema, ou que trabalha com cinema, ou que fala sobre cinema. Não, mas olha, nesse podcast até que os meninos foram bem fofos, assim, eu acho que eu consegui pelo menos dialogar com eles, mas às vezes é bem complicado, principalmente quando a gente está nesses espaços, né, tipo, eu acho que até o ambiente online, de certa forma, tornou as discussões, por mais que a gente viva uma era de polarizações, né, e de muita exacerbação e tudo, mas tornou as discussões, eu acho que mais tranquilas, mais democráticas, porque eu já participei de eventos e também soube de outros eventos, e você já esteve comigo, inclusive, em alguns eventos, onde os próprios cineastas, né, homens, né, e outros críticos, eles não aceitam um debate com mulheres sobre temáticas que eles acham que não são pertinentes. Então, quando a gente fala de filmes, por exemplo, que trazem, né, as mulheres em posição de sofrimento, ou que trazem relações de abuso, né, e que não estão ali de uma maneira realmente, não digo nem saudável, mas que estão de uma maneira realmente torpe e equivocada, e quando eles são questionados, eles acham que eles estão sendo questionados de forma gratuita, eles acham que eles estão sendo questionados porque, na verdade, eles estão ali sendo quase que né, como se eles estivessem, não sei, eles se fossem as vítimas, e não é isso, sabe? Não pode ter essa postura como se fosse um ataque pessoal, porque não é. A gente está discutindo justamente a maneira que a representação feminina é posta nas telas, e isso, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério, sabe? E eu acho que não dá pra gente deixar passar, e como tu falou, a gente não pode mais se permitir, entendeu? Aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, tem que buscar posicionamento dos festivais, dos realizadores, dos colegas da crítica que volta e meia escrevem umas bobagens absurdas, assim, né? Fetichizando atrizes, até defenestrando algumas realizadoras, porque pelo simples fato de elas serem mulheres. Então, eu lembro quando a Ana Molaert, por exemplo, fez o Que Horas Ela Volta, que eu acho um filme ótimo, mas eu entendo que você não gostar do filme, só que faça uma defesa do filme coerente, não pelo fato dele ser dirigido por uma mulher, entendeu? E por ter questões ali que você acha que não são significativas, pelas principais personagens serem mulheres, e trazer um retrato de um Brasil que é um Brasil que existe, das senzalas modernas. Então, assim, se isso não existe na sua vida, enquanto homem branco, hétero e cheio de privilégios, problema é seu. Você tem que enxergar além do seu umbigo, né, e do seu microcosmos, e parar de atacar, sabe, certos filmes só porque não são os filmes que você gosta de ver, ou que não estão dentro da caixinha da cinefilia, enfim. E ter humildade de escutar, né, escutar e em vez de já ir para defensiva. Não sei, você falou isso, que não é um ataque pessoal, aí puxando de novo a questão que você levantou do filme da Marielle, né? Da série ficcional. Da série ficcional. Eu acho que a gente está no momento de aprendizado, todo mundo, só que você tem que, para aprender, você tem que escutar. Não adianta você sentir que aquilo foi um ataque pessoal e rebater imediatamente. Até eu acho que um exercício, você fazer isso com exercício. Ah, alguma coisa mexeu comigo, esquentou aqui. Quero responder alguma coisa. Não responde. Respira, escuta mais um pouquinho. Exercitar a escuta é fundamental nessas horas. E aí pra gente também, pra não ter esse tipo de incoerência que teve com a Antônia Pellegrino, que é uma mulher que tem aí uma trajetória de como feminista, de levantar as questões feministas, e de repente, quando chega, né, no lugar de uma discussão de raça, ela se equivoca daquela maneira. Então todos, né, os homens estão aprendendo, brancos estão aprendendo, cis estão aprendendo, a gente precisa e ter mais gente problematizando isso tudo, e mais gente sendo firme também, né? Isso que você falou, não tem coisas que não dá mais para aceitar. E vai doer em quem errou, enfim, sinto muito, né? Pelo menos utilize essa dor como aprendizado, né? Exatamente. E para de se colocar na defensiva, e quando for se justificar, como foi o caso da Pellegrino, ou, por exemplo, depois daquela live horrorosa também que rolou da APTC no Rio Grande do Sul, né? E que foi um constrangimento geral ali, enfim.
E eu estudei na PUC, né? Então eu vi, assim, vários ex-professores meus, eu disse, gente, mas enfim. E assim, e a justificativa ser, de novo, muito ruim, né? Do tipo, poxa, nós estamos aqui, nós fizemos uma coisa que nós não tínhamos dimensão do que tinha acontecido, mas estamos sendo atacados. Sim, vocês estão sendo atacados, porque é isso, a gente vive uma era polarizada, mas vocês também têm que exercitar um pouco esse processo da escuta e permitir que haja esse diálogo, né? Quando a Pellegrino, por exemplo, fez aquela defesa que foi horrorosa, depois ela até, né, fez um post no Instagram dizendo que, enfim, ela iria repensar, e até que ela voltou atrás, né, ela e a própria Globo, e resolveu realmente, né, formar uma equipe com profissionais negros, na verdade, o estrago já tinha sido feito, né? E aí surgiram várias matérias que eu acho fundamental, e até a Manifesta fez, né, uma coisa bem bacana, que foram os cards com as realizadoras negras. Que é isso, então vamos aproveitar esse momento, sabe? É lamentável no cinema brasileiro para a gente expor o que tem de melhor nos profissionais negros daqui, que são incríveis, que são muitos, e principalmente as mulheres. Então eu fiz, por exemplo, um dossiê, a convite da Luciana Veras, né, para a revista Continente, onde eu tentei fazer isso, pegar e historiografar tudo o que aconteceu, né? Não ouvi a Antônia Pellegrino, porque ela realmente estava num momento incomunicável, assim, ela não estava, né, afim, mas assim, fiz toda uma historiografia e para tentar entender o caso, como se fosse um dossiê mesmo, porque eu acho que isso fica como memória, sabe, para a gente não repetir esses equívocos e para entender como é que as coisas se estruturam e para entender que não dá para falar, porque eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô fazendo um filme sobre a minha experiência pessoal, não posso fazer um filme de senzala. Quer dizer, tem coisas que não cabem mais, né? E a gente precisa realmente, eu como uma mulher branca, mas assim, preciso entender e estar nesse lugar, né? De que se alguém quer desconstruir o racismo, somos nós, não somos pessoas negras. As pessoas negras estão exaustas. Nossas colegas realizadoras e críticas, elas estão exaustas. É a gente que tem que tomar esse partido, sim, né? E fazer isso através do nosso ofício. E a arte é fundamental para suscitar esses debates, entende? Uhum. Você lembrou agora dessa ação que foi feita na Manifesta? Só lembrando que a gente publicou também cards de homens. Sim, eu verdade. acho isso muito legal, que é para entender que não é porque você está no movimento, né, feminista de mulher, que você odeia os homens. Mas que você não pode se unir aos homens por uma questão grave como essa, né? Eu não lembro na época quem que trouxe isso, qual das mulheres do grupo que trouxe essa ideia de fazer, incluindo os homens, mas eu lembro de ter pensado, poxa, que legal isso, né? Não, as pessoas precisam parar de ver o movimento feminista como um movimento anti-homem, né? Parar com essas bobagens, né, de feminismo, meu Deus, parem, gente, vamos estudar, sabe? Essas coisas são abjeções, a gente tá junto, é um movimento, na verdade, né, em prol do benefício de todos, benefício comum. Agora, claro, ele tem que ser um movimento que tem que olhar além do próprio umbigo, né? Tem que ser antirracista, tem que ser anticapitalista, sabe? Tem que procurar, de certa forma, desconstruir esse status quo. E a gente pensando no Brasil, no cinema brasileiro, que é um cinema periférico, não adianta. Nunca vai ser um cinema hollywoodiano. A gente tem que realmente adaptar as estruturas, né? A Helena Ignez fala muito isso, maravilhosa, né? Que é atriz, realizadora, e eu acho que musa inspiradora porque ela fala desse processo da gente tomar para si uma forma de fazer cinema que é só nossa, que não é francesa, que não é hollywoodiana, que é brasileira, de acordo com as nossas deficiências e com as nossas potencialidades. Então, acho que isso é que falta, às vezes, entender um pouco, tanto em termos de produção, quanto de reflexão, difusão, de formação, né, na cadeia produtiva do nosso audiovisual. Acho que a gente precisa entender, cara, que a gente é Brasil e que a gente tem que fazer do nosso jeito, sabe? A ver se dá certo. Mesmo com toda essa diversidade, com a Cine sendo desmontada, com a Cinemateca, infelizmente, demitindo todos os funcionários, porque já está num processo, né, de fechamento, então a gente tem que resistir, a gente tem que respirar fundo e pensar, sabe, em seguir, e continuar com os nossos movimentos, com os nossos festivais, com Cabiria, com o FIM, com Amazonas do Cinema, enfim. Deixa eu aproveitar aqui, só falar para todo mundo. A gente tem perguntas, será? Exatamente. Só Aí eu vi, já... inclusive, olha, tem aliados ótimos aqui nessa live, viu? Entrou o Robledo, que é maravilhoso,
entrou o Filipe também. Enfim, pode perguntar, gente, pode comentar. Eu ia falar justamente para o pessoal começar a se soltar, porque eu sei que é sempre um processo, no começo fica todo mundo meio com vergonha de perguntar e tal. E enquanto as pessoas não, né, se soltam para começar a fazer perguntas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho como parte de júri, curadoria, e que eu imagino que você chegou muito nesse lugar, me corrija se eu estiver enganada, através do seu trabalho como crítica, produzindo crítica de cinema. E como é que tem sido essa experiência nesse outro lugar, que é o lugar da curadoria, do júri? Conta um pouquinho. É sempre um embate muito saudável, às vezes muito tortuoso, né? Você fica ali pensando, nossa, os realizadores vão começar a me adicionar no Instagram, nas redes sociais, vão me perseguir. Isso começou a acontecer, por exemplo, essa curadoria de Gramado teve uma coisa engraçada, que aí todos os realizadores dos filmes selecionados, eu estava na curadoria de curtas, né? Acho que foram 14, me adicionaram. Mas eles só me adicionaram também, não falaram nada. E os outros que não foram selecionados também, alguns filmes me adicionaram, e adicionaram outras pessoas da curadoria. Então, acho que pode rolar uma troca muito interessante, né? Mas eu acho que é sempre um processo, Marília, de enxergar o que está se produzindo no Brasil, né? Eu não vou te falar que sempre, por exemplo, que eu estou em... Isso é um movimento recente, eu tenho feito parte de júris de festivais, por exemplo, aqui em Belém já há uns 10 anos, mas nacionalmente, acho que, de novo, há uns 5, 4 anos, por aí. E é muito interessante ver essas diferenças também, né? Quando você olha para uma cinematografia nacional, o que você encontra, por exemplo, de conexões, né? Tipo, o Brasil é muito diverso, a gente sabe que, por exemplo, o Sul Maravilha, né? Rio e São Paulo tem uma quantidade maior de produções, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas instigantes em Minas, na Paraíba, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, né? Então, é muito legal você conseguir enxergar esse mapa, olhar para essas produções e ver que as pessoas estão indo muito para um caminho da experimentação mesmo. Então, assim, tem os documentários, tem as ficções mais, né, dramaturgicamente clássicas, mas tem muitos documentários experimentais, as pessoas já escrevem desse jeito, tem muitas ficções ensaísticas, tem muitos videoartes, né? Tem muitas animações que também tem esse conceito, até às vezes de ser, por exemplo, uma espécie de piloto para desenvolver um projeto. Então, assim, a animação tem acontecido muito, inclusive nos últimos júris, mas especialmente curadorias que eu fiz, de ter animações que parecem que são pilotos de um projeto maior. Mas, ainda assim, elas têm uma unidade, elas têm um conceito fechado. Então, isso é muito fruto das nossas políticas, né? Do incentivo, através, principalmente, do FSA. Então, assim, a Ancine, né, que é a nossa mãe, de certa forma, porque é dela que advém, né, todas as verbas para produzir os filmes e os telefilmes e as séries, ela impulsiona, inclusive, essa produção de curtas, de longas metragens, né? E é algo que a gente vê o quanto que, de certa forma, isso que o Gilberto Gil, né, quando ele assumiu há muito tempo atrás o MINC, e ele já vislumbrava, junto com a equipe dele, com várias pessoas incríveis que passaram pelo MINC, pela SAB, né, da Secretaria do Audiovisual, isso veio se tornando realidade, pelo menos de 2014 para cá. Então, a gente viu realmente um crescimento nas produções regionais, né? Quando eu comecei a fazer cinema aqui, a gente fazia 2 filmes por ano, quando muito. A gente filmava em película, a gente fazia em 35, então era uma confusão, tinha que alugar uma câmera, CTAV, esperava um ano para chegar, já usava essa câmera para fazer um outro filme, que era muito caro para mandar de volta. Então, assim, o digital ampliou muitas possibilidades, mas não só, né? Cinema a gente faz de guerrilha? Faz. Mas a gente precisa de um incentivo mínimo, né, para poder fazer da maneira correta, para poder seguir todas as etapas, para divulgar e tal. E os festivais têm mostrado, de certa forma, isso. Não só a diversidade, como a qualidade também cresceu, né? Como, tipo, quantitativamente a gente tem realmente uma relação, eu acho que mais igual, né? E tem festivais, por exemplo, como a Mostra Sesc, a Mostra Nacional do Sesc, que ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou os próprios técnicos do Sesc para fazer a curadoria, no primeiro momento, né? Então, os técnicos, na verdade, de lugares diferentes do Brasil, faziam as curadorias dos filmes de outras regiões.
né? Então, os técnicos do Norte e Nordeste fizeram a curadoria dos filmes do Sul. E era legal essa troca de olhares, né? Depois, quando chegou pra gente no júri, eu acho que isso deu uma outra possibilidade também de pensar a curadoria de uma outra maneira. Ah, que interessante, não sabia desse processo, não. Eu vi que alguém fez algum comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. Olha a Graça, maravilhosa. Graça, tá aí. Tem muita gente bacana aparecendo aí. Não, tem gente aqui que é muito rainha de lives, assim, tipo tu, Graça, eu não sei nem se estou fazendo certo, gente, mas vamos lá. Tem certo, pelo menos aqui no Cabine não tem certo. A gente está conversando de coisas que são interessantes pra gente e acho que para muita gente que está aí assistindo a gente também. Por mais que não seja dezenas de pessoas, poxa, às 3 da tarde, numa quinta-feira, a gente tem mais de 10 pessoas, eu já acho incrível. Pensa numa sala de 10 pessoas. Eu sempre fico com essa imagem. Eu acho massa demais. A Maísa Lopes da Fonseca falou, acho que fazer o movimento feminino já deixa nós mulheres como sexo frágil do cinema. Acho que devemos misturar sem rotular. E estou curiosa para saber se a Maísa é uma profissional, uma estudante de audiovisual, que talvez ela não tenha vivência do que é, do tanto que no misturado não tem dado certo, né? As nossas vozes são adaptadas, né? Não sei se ela está ainda por aí. Maísa, comenta mais aí pra gente. E assim, eu vou te falar da minha experiência pessoal, né? Marília também, acho que pode falar principalmente da dela. Como alguém que já está há quase 18 anos nesse mercado, eu te digo que realmente a gente se misturar, digamos assim, a gente, né, continuar trabalhando com os homens como se nada tivesse mudado, ou realmente não buscando essa mudança de forma a inserir outras mulheres, inserir outros profissionais negros, inserir outros profissionais trans e indígenas, eu acho que não é fortuito para ninguém, nem para você, nem para mim, sabe, a médio e a longo prazo, porque acaba que a gente entra dentro desse universo, a gente faz como se fosse esse acordo tácito, né, com o que está estabelecido já, né, de certa forma com esse ambiente que é misógino, que é patriarcal, e a gente acaba não desenvolvendo as nossas potencialidades e não enxergando ninguém em comum nos sets ou nos outros ambientes que a gente frequenta, né? Então, assim, eu acho péssimo, e isso já aconteceu comigo várias vezes, tá numa produção onde eu sou a única mulher, sabe? Ou tá numa produção onde eu coordeno outros homens e eles passam por cima da minha autoridade, e eles me assediam, e eles me desrespeitam, e eles gritam comigo. Então, assim, eu acho que isso tem que ser algo que está no nosso passado, né? Não que não tenha mulheres que acabam, né, que oprimem outras mulheres. Existem, especialmente no cinema, infelizmente. A gente tem mulheres que reproduzem esse machismo. Mas eu acho que a nossa função, né, e eu digo assim, dos coletivos principalmente, dos quais a gente faz parte, é trazer um pouco dessa clareza para as pessoas, né? É discutir isso, é suscitar essa mudança. A gente tem movimentos, por exemplo, de lideranças do audiovisual, de mulheres que estão ali em posição de poder, que é o Mais Mulheres, né? Que tem a Débora Ivanova, que inclusive ontem foi aniversário dela, maravilhosa. E assim, várias mulheres que estão ali chefiando sindicatos, né? O Sindicine, como a Sônia, enfim, e que são mulheres que precisam, de certa forma, estar dialogando sempre com esses homens e quase sempre exclusivamente com homens. Então é muito importante a gente ver o quanto esses movimentos, eles vão, né, puxando umas às outras. As mulheres têm que cada vez, acho que mais encadear nesses movimentos, porque a gente cresce, né? E a gente tem isso dos dois lados da tela. A gente tem filmes que são mais representativos, que a gente se sente, né, mais contemplada quando a gente assiste, e a gente tem uma quantidade maior de mulheres empregadas, uma quantidade maior de mulheres no mercado, né, trabalhando, sustentando suas famílias. A gente sabe que as mulheres são a maioria das chefes de famílias no país. Então eu acho que isso é bom para todo mundo, sabe? Em vez da gente se misturar e, tipo, ser só eu na crítica, ser só a Marília como roteirista, eu acho que isso não é bom para ninguém. Ela respondeu aqui que é roteirista e comentou que acha que o pseudônimo foi uma boa sacada para que nosso talento seja reconhecido. Mas, escutando vocês, sou roteirista. Acho que como roteirista você tem, no caso de editais, de prêmios, você tem essa possibilidade. Mas se você está em outras funções, isso simplesmente não existe. Eu sou roteirista,
dirijo os meus próprios projetos e sou assistente de direção. Como assistente de direção, eu estou no set com esse corpo aqui de mulher. Eu sou vista como mulher. Então, não tem como escapar. E eu te digo uma coisa, Maísa, quando a gente sabe que a gente pode contar com o apoio de outras mulheres que vão entender quando a gente passar por algo, como um assédio, seja ele sexual ou moral, você se sente mais, você trabalha mais tranquila, você se sente mais à vontade para denunciar, porque você se sente acolhida. Isso muda bastante coisa. Mas legal você ter trazido isso. É bom a gente conversar sobre isso, sim. Sim, e Marília, só aproveitando, acho que mais um depoimento assim que eu posso, de certa forma, dividir com a Maísa, né? Maísa, eu estou participando, por exemplo, de uma sala de roteiro agora, que você sabe, né, como é que é a dinâmica das salas de roteiro. Elas sempre são diversos roteiristas em funções diferentes. E eu estou numa sala de roteiro que ela é exclusivamente formada por mulheres, né? Foi uma proposta que a gente fez, né, quando, enfim, concorreu com um projeto dentro dessa linha da FSA, que é um PRODAV, e ele acabou sendo contemplado, e eu te digo que é uma das dinâmicas de trabalho mais incríveis que eu já tive na minha vida, sabe? Não que eu queira para sempre só trabalhar com mulheres, mas eu acho que a gente ter, sabe, esses momentos também de mudança, da gente fugir do usual e da gente ter, no meu caso, por exemplo, um núcleo de documentários só formado por mulheres documentaristas pensando sobre essa relação das mulheres com o território, né, e com as suas histórias, eu acho que é bom para todo mundo, sabe? A gente vai poder contar histórias de mulheres que estão invisibilizadas, que são anônimas, e com uma propriedade que talvez, se fossem homens também dentro dessa equipe, não teriam, sabe? Por uma questão de vivência, por uma questão realmente de vestir esses sapatos, sabe? De estar nesse lugar. Então, eu acho que a gente ter a possibilidade de se apoderar dessas ferramentas, como a Helena Ignez fala, é fundamental. É fundamental para o cinema ser mais equânime. A gente não quer... E isso já acontece, na real, né? As mulheres são também a maioria da população mundial em algumas indústrias, por exemplo, como a indústria chinesa, né, como a indústria indiana, elas crescem cada vez mais, falando de cinema, né? Então, assim, elas estão galgando mais posições, mas ainda são a minoria. A gente sabe do último, por exemplo, do último OCA, que é o do Observatório de Cinema, da Ancine, a gente não tinha nem 10% de filmes dirigidos por mulheres no Brasil, né, nesse último levantamento. Então, assim, a gente precisa chegar pelo menos a 50%. Né? Eu acho que a gente precisa lutar e batalhar por isso. 50% dos filmes dirigidos e escritos por mulheres. Porque tem as nuances, né, não que alguém não possa pesquisar o universo de outra pessoa, que não, né, que você não vive, você não é aquele corpo e você não possa pesquisar, mas tem nuances, assim. Eu lembrei agora da série I May Destroy You, que a gente ainda vai conseguir. Maravilhosa, sim. Gente, o que é aquela cena que ela tenta trepar menstruada, sabe? Aquilo, gente, eu nunca, sabe, é uma coisa que dificilmente um homem teria pensado que poderia ser interessante, que não faz parte da vivência do corpo dele. Então, olha, exatamente, legal, quando você começa a diversificar, né, as pessoas que estão escrevendo, que estão criando, olha quanta coisa diferente, quantos universos não se abrem, né? Para contar as suas histórias que acabam que são as nossas histórias também. Então, se a gente não tivesse a Micaela Coel, né, do I May Destroy You, se a gente não tivesse a Phoebe Waller-Bridge, a Tina Fey, a gente ficaria, de certa forma, apartada e a gente não teria essas narrativas presentes. A gente não teria se a Laís Bodansky não fizesse os filmes dela, se a Sabrina Fidalgo não fizesse os filmes dela, né, a trilogia sobre o carnaval, se você não fizesse, a gente não teria as histórias. Essas histórias não existiriam. Porque eu duvido muito que os homens se interessariam por contar certos tipos de história. E outra, se os homens teriam esse embate, a Patrícia comentou aqui, a Patrícia Staffa, por exemplo, quantas vezes que ela tem que se provar duplamente a capacidade dela quando ela está numa equipe de homens.
Isso aconteceu com a Micaela Coel, né? Ela ofereceu, por exemplo, o I May Destroy You, que é uma produção da HBO e da BBC, né? Ela ofereceu primeiramente para a Netflix, porque a Netflix produziu a última temporada da série cômica dela, que é o Till You Gun, que eu também recomendo vocês assistirem, que é muito engraçado. Mas é uma outra vibe, né? E aí ela ofereceu para a Netflix disse que produziria se ela não ficasse com os direitos patrimoniais. Ou seja, queria tirar completamente a autoralidade, a capacidade dela, né, reverter a autoralidade dela em royalties, dela ganhar com o trabalho dela, o que é justo. E aí ela não aceitou, ela disse, não, eu não topo, desse jeito pra mim não dá, eu tenho que ganhar pelo menos 15%. Não, mas pra gente não dá. Ela disse, então tá. Aí ela pegou o projeto dela, foi pra outro lugar, entendeu? E tá aí, tipo, pode não ter a audiência que tem a Netflix, porque a Netflix hoje, de certa forma, né, é o maior estúdio junto com a Amazon, talvez, mas enfim. Mas ela tem a liberdade criativa dela e ela tem a oportunidade de mostrar, né, de falar de consentimento, gente. É uma série que fala de consentimento, é basicamente isso. Quer dizer, aonde que, na boa, se o showrunner fosse homem, para ele ia ser como pisar em ovos, ele não sabia nem como lidar com essa temática. E ela consegue lidar com isso de uma maneira muito natural, de uma maneira irônica, de uma maneira que às vezes é pesada, é dark, mas também tem as suas nuances, sabe? Então eu acho que isso é genial. E é uma mulher negra, descendente de ganeses, então onde que, sabe, teria espaço para a genialidade da Micaela Coel se a gente não vivesse nesse mundo hoje, onde a gente faz esse papel, né? De brigar pelas coisas, de ser chata, de problematizar, enfim. Eu vou só ler, que acho que rolaram alguns comentários que eu me perdi aqui. Eu vou ler todos e a gente tenta falar sobre todos, que o tempo já está quase acabando. Passa rápido, né? Eu não sei que Pamela de Jesus, dentro da própria universidade, professores homens de cinema já começam a nos desmerecer, a mostrar que às vezes não somos maioria na turma e favorecem alunos homens. Faculdade aí tem várias histórias também. Pamela maravilhosa, atriz, realizadora também. Mano, a faculdade de cinema é um lugar realmente inóspito pra gente, né? Pra mulher, somente pra mulher negra, pra mulher trans também. Eu acho que é isso, mas tem que ocupar esses espaços. O que a gente pode fazer é ocupar espaços e se divulgar, né? Se ajudar, se solidarizar. Então, assim, eu faço isso por mim, né? Nós fazemos isso nos coletivos, o Manifesta é muito essa ferramenta também, para a gente poder divulgar o que as mulheres estão fazendo, para a gente poder pensar maneiras, né, de levantar a bola das mulheres do audiovisual, e em todas as dimensões, e tipo, as realizadoras mais, sabe, que estão começando, são mais independentes, as realizadoras mais conhecidas, então eu acho que o movimento tem que ser muito esse, sabe? E das iniciativas pequenas às iniciativas grandes, sabe? De quando a Laís Bodansky usa, por exemplo, né, a influência dela como presidente da SPCine para fazer um edital de roteiristas onde ela abre a possibilidade para roteiristas de todo o Brasil, né, onde ela coloca tipo, essa especificidade também de ter mais roteiristas mulheres, onde a gente tem mais iniciativas como essas, mais festivais voltados para mulheres, né, que tenham laboratórios de roteiros de produção voltados especificamente para realizadoras mulheres, negras ou indígenas, enfim. Né, o Diaspora Lab tem muito essa característica. Então, eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais essas iniciativas. O Projeto Paradiso, né, faz muito isso também, voltado especialmente para mulheres. Então, a gente tem que divulgar essas iniciativas, ajudar umas às outras. Ela está precisando de ajuda para fazer tal projeto? Faz uma consultoria para tua amiga, sabe? Cobra um valor simbólico e ajuda com a tua expertise. Acho que a gente tem que, sabe, essa rede tem que funcionar mesmo, assim. E para ficar mais leve, né? Para ficar mais leve, porque deixa a gente doente mesmo, né? É adoecedor você ficar carregando tudo sozinha, né? Mais algumas, vamos ver aqui, também da Pamela. Quando dava por mim, via mulheres abandonarem o curso e os homens continuavam. Pamela falando mais um pouquinho. Acho que precisa rotular e dar nome, sim, a nós, mulheres desse meio. Vamos ver se tem mais alguém. Patrícia, acho que é a que você leu, né? Acho esse debate pertinente. Quantas vezes já não tive que provar duplamente minha capacidade em uma equipe de homens? Gente, eu vi isso acontecer com uma cineasta, assim, com mais de 30 anos de carreira. Eu vi o técnico de som querendo mandar nela. Eu fiquei, assim, chocada. Dirigiu o filme dela, né? Muito...
Não dá, não dá. É por isso que a gente tem que, quando a gente vê essas coisas, inclusive, tem que fazer escarcéu no set. Pô, a gente teve, né, esse ano, acho que 2 sets antes da pandemia pararam, não, esse ano, no final do ano passado, por causa de denúncia contra o diretor que estava não só assediando, mas sendo escroto mesmo, gritando no set, ou então colocando, aquele filme Pernambuco, colocou a atriz para fazer uma cena onde ela pegava fogo, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não pode mais aceitar, essas coisas sem, sabe? Vamos parar para refletir, discutir. A gente é maioria, sabe? A gente tem que começar, eu acho que se empoderar isso em todas as esferas, não só no cinema. As mulheres são maioria. O futuro, não é à toa que existe essa frase, né, que está lá no Manifesto Ciborgue da década de 80, mas o futuro é feminino, porque nós somos a maioria. Se a gente começar a se apoderar, a se unir, né, a criar essas redes realmente para que a coisa fique mais leve, mas para que a gente consiga desenvolver nossas potencialidades juntas, cara, o patriarcado vai cair. Não tem jeito. Em todos os lugares, mas o que eu acho incrível e fascinante do cinema é essa possibilidade de chegar a tanta gente. Sim. E né, claro, nem todo mundo consegue fazer isso, é super difícil, mas você conseguir mostrar outras formas de ver o mundo, nem tem que ser uma coisa didática, besta, que as pessoas já vão de cara rejeitar. Ontem, gente, eu consegui fazer meu pai assistir o primeiro episódio das Telefonistas. Vocês não estão entendendo o que é isso. É novelão bom, eu acho que ele vai gostar, eu adoro. Meu pai só assiste as coisas mais esdrúxulas, de violentas, de coisa que as pessoas perdem pedaços. Stallone. Vikings, sabe? Umas coisas assim que dá até arrepio quando eu tô passando pela sala. E eu consegui, e ele assistiu, e ele não reclamou. E, olha! E quanta coisa tem ali. Eu pessoalmente não gostei muito, as pessoas sempre falaram que eu assistia, não gostei tanto, mas eu achei fantástico, eu consegui atingir meu pai, por exemplo. Eu acho um novelão muito bem feito, sério mesmo. É isso. Né? Tem vários problemas estéticos, artísticos, mas comunica muito bem sobre o movimento feminista, sobre os direitos das mulheres. E eu acho que o que o cinema tem de capacidade ideológica, não é à toa que Hollywood usa ele como ferramenta há décadas, né, para espalhar o imperialismo norte-americano pelo mundo, a gente tem que usar como potência mesmo para difundir as nossas narrativas, né? Tipo, enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, periféricos, mulheres, negras, trans, indígenas, né? Eu acho que a gente tem que usar realmente isso a nosso favor, ainda mais com a internet. Ainda mais todo mundo agora no seu quadrado, preso em casa, então a gente tem que se comunicar e difundir mesmo. Ó, tá acabando, faltam 3 minutos. Eu vou ler mais um comentário aqui. Espero não Patrícia, não é coisa de diretor gênio, não. Esse negócio de ser estúpido. Os melhores filmes que eu trabalhei na minha vida, acho que Maria vai concordar comigo, eram com diretores e diretoras especialmente. Um beijo pra Jorane, inclusive, se ela estiver aí. Que eram tranquilos, que eram pessoas, sabe, ótimas e respeitosas e que conseguiam horizontalizar o processo, sabe? Porque eu acho que tratar mal, ninguém quer ser tratado mal, ninguém aprende desse jeito. Isso é papo furado, sabe? Isso não é genialidade. A Mari tá aqui, falou assédio moral inadmissível. Mari, uma incrível produtora, que faz o Impuros. A gente conversou aqui há uma semana. Ela também tem aí várias Tem que assistir a série, inclusive, ainda não vi. Eu não vi ainda também. A Patrícia, acho esses diretores grossos que gritam com todo mundo. Isso que você estava comentando. Sim. Ana, Patrícia, eles dizem que é coisa de gênio, também não concordo. Eu acho que eu pulei algum, mas, gente, desculpa se eu pulei, esqueci algum comentário. Mas a gente precisa acabar, faltou 1 minuto. Eu queria agradecer muito a Lorena, que delícia conversar aqui com você. É uma conversa, a gente aprende tanto nessas conversas que a gente faz aqui. A gente troca muito, né? É ótimo. Eu sempre saio assim, me sentindo mais fortalecida, sabe? Foi muito bom. O Cardume Curtas falando aqui também. Olha, Lu! Que legal!
Assédio moral e misoginia acontece não só no cinema, mas no teatro e na dança também. Na vida, né? Na E a gente vida. não pode mais aceitar, tem que esbravejar, tem que ajudar a colega. Ó, você precisa de ajuda, então vem aqui no inbox, a gente dá um jeito, a gente usa a plataforma, né, para isso. Ai, que delícia, Lorena. Ó, de novo, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes. Falta 25 segundos. Você tem 24, 3 segundos para decidir. Nossa, tão prolixa, né? Mas eu queria te agradecer e é isso. Sou parceira do Cabiria. O que precisar, estamos aí. E, gente, obrigada. Continuem seguindo o Cabiria. Me sigam se tiverem dúvidas. Podem mandar pergunta no inbox. E é isso. Ah, lindo. Gente, tchau. Sigam o Cabiria. Sigam os nossos